Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver nos assistindo. Aqui começa um podcast chamado Papo de Cripto. E para que serve esse podcast? Para que ele vem a este mundo? Ele vem a este mundo para falar com você sobre criptomoedas, sobre metaverso, sobre Bitcoin, altcoins, enfim, todos esses detalhes novos que surgem no mundo virtual e que a gente fica vendo. Você olha todo dia no mundo e fala assim, nossa, NFT, terreno vendido por milhões de reais no metaverso. E todo mundo fica olhando e falando, what the f... Não é? Eu também falo isso. Então é justamente para isso. O podcast vai ser isso. Vai ser um papo descontraído, com convidados ou sem convidados, falando sobre esse universo. Fechou, galera? Então espero que vocês gostem desse nosso papo de cripto. Me chamo Marcelo Canhani. Sou investidor há muito tempo. Comecei a investir mais quando o Bitcoin foi criado, para te falar a verdade. Comecei a investir mais ou menos em 2009. Nem sabia que existia o Bitcoin. Só comecei a investir com ações, essas coisas. E o Bitcoin passou pela minha vida. Ele chegou na minha vida mais ou menos em 2015, 2016, quando eu ouvi falar sobre ele efetivamente e comecei a ver a possibilidade de como minerar o Bitcoin. Nem sabia o que era Bitcoin, mas sabia que tinha a possibilidade de minerá-lo. Falei, legal, mas achei meio complicado. Deixei um pouquinho para lá, foi caminhando. Em 2017 voltei no assunto, abri uma conta no mercado Bitcoin, não fiz nada, fechei a conta. Resolvi depois agora começar a investir em Bitcoin, entender essa conversa e gostei muito. Mas não posso tratar desse assunto sozinho, claro que não. Esse assunto ele é denso, ele exige conhecimento e para isso quem estará comigo sempre neste podcast Papo de Cripto se chama Ciro Pérez! Se apresenta, Ciro, pra gente! Tudo bem, Marcelo? Bom, como você mesmo disse, né? Meu nome é Ciro, eu sou formado em Direito, você também, né? A gente tem a mesma formação, mas ainda que a gente não tenha essa formação na área de criptos, a gente acabou se tornando entusiasta e resolvemos conversar sobre esse assunto que já chegou, né? Já está no nosso dia a dia. E a minha história com o Bitcoin começou lá em 2016, foi quando eu ouvi falar, mas na época eu não dei importância, estava ocupado com outras coisas da faculdade. E depois eu retornei nele em 2018 e aí depois não saí mais. Então essa foi a minha trajetória com ele. Ciro, você também meio que passa por ele, deixa meio de lado, olha, fala, não sei. Eu lembro uma vez que eu tava lendo a revista Veja. Eu lembro que eu tava vendo a revista Veja já tava falando assim, mudou um negócio no Bitcoin e tal, porque não tava dando muito certo, não sei o que era. Vou ser bem sincero, uma reportagem antiga. Uhum. Eu falei assim, nossa, seria interessante arriscar um dinheirinho nesse negócio, né? Deixei pra lá. O tempo passou, a vida foi girando, e hoje a gente tem Bitcoin a mais de 200. Hoje tá quanto, Ciro? Deve estar rodando na casa dos 270 mil a cotação. Chegou a 360 mil reais a cotação de um Bitcoin. Antigamente o Bitcoin não valia nada, né? Você dava 10 Bitcoins por uma bala. Aí o pessoal ainda falava assim, não, eu prefiro a bala, não quero Bitcoin, não. Só essa questão desse valor, as pessoas se espantam achando que a gente compra esse valor, mas não, você pode comprar frações, mas isso a gente comenta mais pra frente quando a gente for conversar sobre esse mundo novo, o pai de todas as criptos, né? Foi o primeiro. E aqui é o que todo mundo comenta, né? Tem o Bitcoin e tem as altcoins. O que são as altcoins? As altcoins são as alternative coins, moedas diferentes do Bitcoin. Porque o Bitcoin realmente, foi como o Ciro comentou, ele é o pai de todas. É quem inicia o negócio. Então, vamos começar o primeiro papo de cripto com ela. Aquela moeda que originou o mundo de criptomoedas. Moeda que está revolucionando. Moeda que revolucionou o mundo. Que a gente não sabe, já tem país que já adotou. A gente não sabe até onde vai, e se vai mesmo, se não vai. Tem várias pessoas que pensam por um lado. Tem várias pessoas que acham que o mundo vai ser dominado pelo Bitcoin. E tem várias pessoas que acham que o mundo, na verdade, vai só ver um negócio que vai se extinguir daqui a pouco. A gente não sabe. A gente se empolga com uma coisa, com o universo. Mas a gente não tem certeza dele, porque são previsões. Então, por isso, vamos começar agora, Ciro. Bitcoin, conta pra mim. Satoshi Nakamoto, ele existe? Não existe?
É uma lenda? O Bitcoin surgiu da onde? Conta pra nós. Vamos lá, voltar no tempo agora para falar desse sujeito que a gente conhece só de nome e já consideramos muito, né? O Bitcoin ele surgiu no ano de 2008, no plena crise financeira mundial na época, né? Financeira se tornou uma crise econômica. Ele foi quando ele lançou o famoso white paper, né? Que são as 9 páginas, eu costumo brincar, são as 9 páginas que mudaram o mundo. Hoje é público, qualquer um pode ler, tem até a tradução em português. Ele surgiu no ano de 2008, quando ele explicou para a comunidade o que era a ideia da moeda dele, que ele estava criando, e a primeira transação foi no ano de 2009, e depois disso a rede não parou mais. Então, bom, eu tô falando isso, né, mas vamos lá como funciona essa rede toda. Antes de funcionar a rede, só um detalhe, uma curiosidade. Manda ver. O Satoshi nunca apareceu, nunca falou assim, opa, eu sou o Satoshi. Não, ele nunca revelou quem ele é, identidade pública. A gente sabe que o nome Satoshi Nakamoto é um pseudônimo. Aí o que se especula se é uma pessoa em si ou se é um grupo de pessoas. Mas até hoje não se sabe. Ele tem, se não me engano, 10 ou 11 anos desde a última mensagem pública dele no fórum que começou isso. Então ele está sumido. Ele deu esse presente para o mundo e a comunidade dos entusiastas abraçaram no começo e agora a gente está vendo países, como você disse, né, adotando. No caso, El Salvador é o primeiro país do mundo. Sim. E instituições adotando também essa moeda que surgiu. Então conta pra gente. Ela surgiu, mas surgiu como é que ela é? A ideia, como é que funciona, como é que é essa coisa? O Bitcoin, ele é uma moeda que ele consegue ser transacionado sem depender de um intermediário. Por exemplo, se eu envio R$10 para você, Marcelo, quem faz essa conta de mais e menos, por exemplo, um saldo negativo de menos 10 na conta do Ciro e de mais 10 na conta do Marcelo, é o banco. Tem o banco intermediário, né? Exatamente. Da nossa operação. Sim. Com o Bitcoin, esse processo, eu pulo o banco, eu não dependo do intermediário. Então, é dinheiro eletrônico passando, que a gente chama peer-to-peer, ponta a ponta, de pessoa para pessoa, sem necessidade de um intermediário, sem necessidade de um banco central regulamentando. A rede tem suas regras próprias, né? Então, adentrando um pouquinho nos detalhes da rede, eu tenho que... Como funciona isso? Eu tenho um node, que a gente fala, o minerador, e depois os participantes e a famosa blockchain. Eu vou falar dela mais para frente, mas só para fazer um adendo, gente, cada criptomoeda tem sua própria blockchain. Dá a impressão de que quando eu falo blockchain é uma coisa só para todas, o que não é. Exatamente. Dá a impressão que a gente tá, quando fala de alguma coisa, fala assim, isso é só aqui. Isso. E não é. Porque às vezes fala assim, alguma coisa foi vendido, ou alguma coisa do gênero aconteceu, e não é assim, né? Exatamente. Cada uma tem seu próprio mundo. Cada um tem seu próprio mundo, suas próprias regras. Então, vamos lá para explicar isso para o pessoal. Eu vou passar, por exemplo, um Bitcoin para você, certo, mano? O que vai acontecer? Eu pego meu celular, entro na carteira que está armazenada a moeda e coloco lá a transferência. Quem vai realizar essa transferência, vai validar ela, vai ser o minerador. Então, ele vai fazer o processo de envio da moeda para você. Com isso, eu pago uma taxa para ele fazer esse processo e manter a rede segura. Depois, eu tenho o famoso Node, que ele audita a rede e fala assim, não, a rede não tem fraude, as transações são válidas. Então, quando eu envio essa moeda para você, é feito um registro de carimbo e tempo, que é lançado na blockchain. Então, a blockchain é o suporte onde o Bitcoin transaciona. Os Bitcoins nunca saíram da blockchain, eles estão lá, passando de um endereço para o outro. E aí, essa é a forma que eu envio. E depois eu tenho, como ele atinge um valor alto, o custo nas transações na blockchain em si, a gente fala transação on-chain, muito caro. E surgiu uma outra camada de rede, que é a Lightning, que é onde eu pago menos de centavos para fazer uma transação. Dá para pagar o cafezinho com Bitcoin, o seu chopp, sua cerveja. Hoje em dia, na verdade, com isso. é como se tivesse a blockchain aqui e aí criasse uma nova rede paralela aqui
correndo como a Lightning. Exato. E aí nessa rede paralela, ela vai transacionando. Então, por exemplo, saiu um Bitcoin daqui. Aí vai transacionando aqui, aí volta um Bitcoin para blockchain. Isso. Então, mais ou menos a Lightning, essa rede paralela, então não cria-se um novo Bitcoin. O Bitcoin, ele continua aqui, só que na verdade, ele sai aqui, ele nem sai, ele só vem para cá, aí transaciona esse Bitcoin aqui e volta com o novo dono. Isso, ele muda de endereço, que a gente fala. Basicamente isso. Então, não é porque na verdade, a história do Bitcoin, ela é interessante porque ela é peer-to-peer. Exato. Ponto a ponto, ela corta o intermediário, e ela tem um outro ponto que é muito legal, tem dois outros pontos muito interessantes e basilares dela, né? Que ela não precisa de autonomia. Não, eu tenho autonomia, não preciso do Banco Central. Exato. O white paper estabeleceu as regras básicas dela. Sim. E depois, às vezes, os mineradores também eles podem... Os mineradores consenso, né? criam consenso, eles vão mantendo a rede atualizada. Até esse ano teve a atualização da rede, depois de 4 anos, já Taproot, né, que chamam. E outras coisas também. Então, é aquela questão. O blockchain e o Bitcoin, eles são inovadores pelo seguinte, eles resolvem 2 problemas do mundo de hoje. Um deles é a questão de intermediário. Sim. E resolve a questão chamada gasto duplo. Por que é isso? Lembra daquela conta de mais e menos que eu falei para você? Se o banco não fizesse esse débito na minha conta, esse acréscimo na sua, eu poderia enviar dinheiro infinitamente. E o Bitcoin, como é um arquivo de computador em última instância, eu poderia sair enviando infinitamente. Então, como eu envio o arquivo original em si, que seria o Bitcoin, a blockchain resolve essa questão do gasto duplo. Eu não consigo sair enviando Bitcoin para tudo quanto é lado. Por exemplo, o e-mail, eu envio ele infinitamente. Eu replico aquilo sem fim. O Bitcoin não. Você envia ele, saiu da sua carteira, saiu. Uhum. Então, essa são os 2 grandes fenômenos que eles resolvem. E além de ser transação global. Eu não dependo... por exemplo, de uma intermediária. Por exemplo, El Salvador, até falando de questão de adoção de país, muitos salvadorenhos moram nos Estados Unidos e fazem remessa de dinheiro para o país. Então, eles pagavam taxas absurdas para essas empresas que faziam remessa, tipo a Western Union, que é uma conhecida localmente. Com isso, quando eles resolveram fazer a moeda de curso, de tornar o Bitcoin moeda de curso forçado, pula o Western, eu envio dinheiro da família para família. Então a minha despesa com taxa bancária cai muito. Sim. Aí você paga só a transação pelo minerador. Que é exatamente. Mas eu acho que é legal também pelo seguinte, ela é deflacionária. Sim. Ela não é uma moeda inflacionária. Porque qual que é a diferença, basicamente, de deflacionário para inflacionário? Os países, eles têm autonomia hoje para imprimir dinheiro na quantidade que eles entenderem melhor. Então, se o Brasil quiser imprimir 1 quadrilhão de dinheiro, de reais, não sei como é que funcionaria, mas ele consegue imprimir. Consegue imprimir. Você vai lá no Banco Central, digita, quero isso aqui de dinheiro, pum, aí eles cria o dinheiro. E cria o dinheiro, sai da casa da moeda, ou então sai virtualmente mesmo. Exato. O Bitcoin não. O Bitcoin tem um número certo de moedas. E depois desse número, acabou-se. Não vai existir mais Bitcoins sendo produzidos. Isso faz com que, na verdade... Porque o que acontece? Quando eu vou emitindo dinheiro, isso faz com que as pessoas tenham um poder aquisitivo maior. Tendo um poder aquisitivo maior, elas conseguem comprar mais coisas. Quando elas conseguem comprar mais coisas, e essas coisas são finitas, elas vão se acabando no mercado, encarece o preço delas. Então isso basicamente é o efeito da inflação, que é a perda do seu direito, do seu dinheiro, ou do seu poder de compra. O Bitcoin não tem isso. Ele não vai ter um número maior do que ele já vai se produzir, que a gente vai comentar até daqui a pouquinho. Então a tendência é que ele sempre se valorize, ou que ele, não sempre, mas ele vá numa crescente. Ele pode oscilar, mas a tendência, em sendo adotado, em caminhando nisso, é que ele suba. O difícil, e aí que a gente sempre comenta da dificuldade de ele ser regulamentado ou aceito pelos países, é que você vai tirar um grande poder do presidente do seu país e de todos os políticos. Porque nada tão bom quanto gerar moeda para poder fazer o que você bem entender. E o Bitcoin não te permite isso. Exatamente. Ele não consegue ser censurado. O único jeito de eu censurar ele, por exemplo, seria eu desligar a internet de um país para ela não ser transacionada naquele país. Mas quem vai fazer isso hoje? Sim. Ninguém vai fazer. Então vamos lá. Hoje, na verdade, hoje não. A tendência é que tenha 21 milhões de bitcoins, correto? Isso, é o último, não vai passar, a oferta de Bitcoin não vai passar de 21 milhões, é isso. É 21 até 2140. Então, ou seja, vai sendo produzido
Por que acontece? A cada 10... Vamos lá. Só para facilitar nesse... O blockchain, a cada 10 minutos, vamos só para facilitar, ele se fecha e abre um outro blockchain. Exatamente. E ele pega uma cauda do anterior e cria um novo blockchain com as informações para criando esse histórico de transações. Isso. No começo do Bitcoin, a cada 10 minutos, fechava o blockchain e criava-se 50 Bitcoins. Que é a mineração. É a recompensa que o minerador ganha para fazer a rede funcionar. Exatamente. Então 50, imagina galera, 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Pum, sim. Hoje o negócio vale 270 mil. Imagina, uma grana, hein? A cada 10 minutos. O minerador tá trabalhando lá com os computadores dele, fazendo os algoritmos, tá. 10 minutos, aí divide, beleza. A cada 4 anos, cai esse valor em 50%, não é isso? Isso, a recompensa é diminuída pela metade. Então começou em 50, passou para 25, 12,5. E esse ano tá em 12,5 dividido por 2 dá 6,25. 6,25. Então, essa é a recompensa do minerador. Ou seja, mesmo que ele ganhe numericamente menos bitcoins do que alguns anos atrás, como a cotação hoje está disparada, financeiramente ele ganha mais dinheiro. Sim, porque antigamente, por exemplo, tava centavos o Bitcoin. Então você ganhava 50 Bitcoins, não servia para nada quase. Era mais um projeto que você acreditava, não era necessariamente por lucro ali naquele momento, talvez, porque você nem tinha tanto lucro. E também era fácil minerar, né? Era fácil, um computador simples, você fazia a mineração. Então, hoje não. Hoje você tem o que a gente chama de fazendas de mineração, que são gigantes. Sim. Então, o pessoal investiu muito dinheiro, por exemplo, são salas e salas, corredores com as mineradoras trabalhando. E o consumo de energia elétrica é grande, então você tem que fazer as contas de como vai ficar isso. O grande ponto que sempre a gente comenta sobre o Bitcoin é realmente esse lado ambiental dele. Mas a gente vai depois conversar, talvez não hoje, mas no decorrer dos podcasts, sobre esse lado ambiental, que o Bitcoin, a economia é muito inteligente nesse aspecto. Então, se o Bitcoin está muito alto, está gastando muita energia e não está valendo a pena, as máquinas começam a ser meio que desligadas. E aí, ao mesmo tempo, isso começa a diminuir o preço. Entende? E aí diminui o custo de energia. Então, quanto mais energia se gasta, em tese, mais o Bitcoin tem que estar caro também. É uma coisa meio correlata. Essa questão de quão eu deixo máquina ligada ou desligada é uma questão que a gente fala do ajuste, a calibragem da rede. Mas isso, como o Marcelo disse, é assunto para um outro podcast, porque senão a gente vai ficar... É um assunto que dá realmente um outro podcast pela complexidade e pela genialidade do mecanismo de calibragem da rede. Só para fazer um pequeno adendo rapidinho, Ciro, imagina o seguinte: terão até 2140 21 milhões de bitcoins. Exato. Só que o Bitcoin não é um dinheiro. Mas imagina que ele é um dinheiro. Ele não é um dinheiro físico, ele é um dinheiro virtual. Mas imagina que ele é um dinheiro físico. Você pegou um Bitcoin, uma moedona bonitona. Cara, 270 conto essa moeda. Imagina que você derrubou ela no bueiro e perdeu. Só que não vai ser aquele caçador de recompensa que vai achar. Nesse caso, perdeu, tá perdido, entendeu? Não volta pro mundo. E já teve muitos casos de muita gente perdendo Bitcoin porque ou morreu e não informou o código para a esposa, ou a própria pessoa esqueceu. Então, você imagina quantos Bitcoins já deve ter se perdido no mundo já? Deve ter muito, não? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Vão ser minerados e criados 21 milhões de Bitcoins, mas não significa que os 21 milhões vão estar disponíveis. Então, acredita-se que em torno de 20% já se perdeu. Não é muita coisa. É bastante. Não volta mais, pode espernear, que não vai. Porque é o seguinte, voltando na questão das transações. Quando eu envio bitcoins, eu tenho um endereço público de recepção. O jeito mais fácil de você visualizar esse endereço, pensa na chave Pix aleatória, que é aquele número alfanumérico gigante. Os endereços no Bitcoin são da mesma forma. O endereço público e a chave privada, que é a senha, é no mesmo sentido. Se eu perder essa chave privada, sinto muito, você perdeu seus Bitcoins. Porque é o seguinte, eu não posso... Porque se um terceiro entra na minha carteira
sem saber a minha chave privada, significa que eu tive uma fraude na rede. E se eu tenho uma fraude na rede, a rede deixa de ter toda a credibilidade que ela tem. Então, perdeu a chave privada, perdeu seus bitcoins. Pode espernear que não tem volta. Porque é importante dizer realmente isso que o Ciro comentou. Antes, só o outro adendo, a gente volta para isso. A rede, ela tem que ser segura. Os mineradores não vão criar uma fraude para roubar ninguém, porque na hora que alguém descobrir, e tem milhões de mineradores, todo mundo olhando aquele negócio, na hora que descobrir uma fraude, o Bitcoin que vale 270 mil vai valer nada. Quer dizer, você vai ter que pagar para alguém receber teu Bitcoin, entendeu? Toma aqui 10 anos para você levar meu Bitcoin. Então, a confiança na rede é um fator primordial para que o Bitcoin tenha esse valor que tem hoje. Exatamente. A rede foi feita para incentivar a honestidade nas transações, porque o blockchain, qualquer um pode entrar e auditar, a transparência é muito grande. Então, foi feito para a rede ter um incentivo de uma tela honesta, as regras se manterem a mesma, evitar fraude, porque para mim fazer uma fraude na rede do Bitcoin, nossa, tem que ter a gente fala de poder computacional enorme, é o famoso ataque de 51%. Sim. Então, quem consegue fazer isso hoje? Ninguém, porque a rede é tão bem dividida, o poder computacional, que eu não faço uma fraude. Então, para mim, e nem convém fazer, senão eu acabaria com o incentivo e com o que a rede representa. Porque, por exemplo, como você disse, tem essa impressão de dinheiro que os governos fazem, que acaba com o poder de compra da moeda, né? A título de curiosidade, desde quando o real foi criado, ele perdeu 85% do poder de compra. Ou seja, se eu voltar no tempo com R$100 hoje, lá em 1994, vai valer só 15. Sim. Então, por isso que você vai no mercado, você tem essas coisas tão caras. Então, o que aconteceu? A inflação monetária. O dinheiro, tem tanto dinheiro que o dinheiro perdeu o valor em si. Por aquilo que parece, a gente está vivendo esse excesso de dinheiro. Porque, na verdade, é um excesso de dinheiro no mercado com uma crise de produção. Uma coisa aliada à outra. A Covid, ela fez com que as fábricas se fechassem, diminuísse a quantidade de funcionários. Eu não vou entrar aqui naquele mecanismo de será que não foi de propósito? Vamos imaginar só um lado mais limpo do negócio. Sim, sim. As fábricas diminuíram a produção, o governo aumentou a quantidade de dinheiro no mercado, as pessoas tiveram a possibilidade de compra, aumentou-se o preço. Perdemos dinheiro, digamos assim. Então, os seus R$100 realmente... E realmente é verdade, né? Se você pega R$100 que você comprava uma penca de coisa em 94, hoje você não compra 2 Coca-Cola. Exato, 2 Coca-Cola. E olha lá. Porque você quase cai de costa quando você vai no supermercado com o preço das coisas. Então, o Bitcoin ele resolve esse problema. Ele tem uma reserva de valor muito grande. E aí... Onde que você pode comprar, Ciro, Bitcoin? Você compra... Pode falar. Imagina que você fala assim, cara, quero comprar Bitcoin. Onde você compra? Aonde? Diabo que eu acho essa coisa, né? Diabo do lugar que eu acho isso. Você compra nas corretoras, que é semelhante a uma casa de câmbio, né? Então você abre a sua conta, deposita e faz a compra lá. É importante você conhecer a rede e a tecnologia em si antes de fazer a compra. Porque é o seguinte, quando você faz a compra e deixa na corretora, aí quem está em posse do Bitcoin não é você, é a corretora. Se a corretora sofrer um ataque, esse ataque pode levar os seus bitcoins. Então, o que a famosa frase na comunidade? Not your keys, not your bitcoins. Sem sua chave, sem seus bitcoins. Aquele número Pix, que é a senha da chave privada, é melhor você ter ele em mãos, que você faça o saque, você mesmo faça a custódia das suas criptos. Isso vale praticamente para todos. Como o Bitcoin foi a primeira, as outras copiaram, entre aspas, como ele funciona. Depois tem as suas peculiaridades. Legal. Então eu compro isso, pode deixar armazenado na própria corretora. Eu posso guardar debaixo do colchão, né? Literalmente, porque eu tenho as famosas carteiras de papel. Então... Como é que é a carteira de papel? Ela tem 2... Imagina uma nota, ela tem 2 QR Codes. Um lado é a chave pública e outro é a chave privada. Então eu envio para lá ou preciso usar. Eu uso a chave privada. No outro podcast eu tenho umas carteiras de papel lá que eu fiz para conhecer. Eu trago e mostro para o pessoal. Eu fiz do Bitcoin mesmo.
fiz do Bitcoin Cash, que é um derivado do Bitcoin. Essa tem uma história engraçada isso. E fiz da Litecoin. Então eu fiz essas carteiras de papel para conhecer tal e tudo. Então as formas de armazenar na própria corretora, carteira de papel que é um meio seguro, que a gente chama de cold wallet, né? Carteira fria, por que isso? Ela não está na rede, ela não está online, ela ficou online posteriormente. Que é o que a gente tá falando de perder Bitcoin, né? Imagina que você mandou teu Bitcoin para essa carteira fria, você morreu, não falou pra ninguém, ninguém sabe que aquele negócio joga fora. Exatamente. Nosso pedaço de papel, nosso bonitinho. Mas que tranque errado isso. Tranque errado, não vou jogar fora. Acabou. Não faça isso se você tem uma carteira de papel. Dica importante, pelo amor de Deus. Não se você comprar isso. Bitcoin ou qualquer alternativa Coin, conversa com algumas pessoas. Avisa que confiança, tem. E fala que você tem esse negócio. Porque se você morreu e não falou pra ninguém, sumiu. Acabou no mundo. Exatamente. Pode sentar no passeio, chorar que... Você não vai sentar que você tá morto. Você não vai sentar que tá morto. Mas as pessoas se descobrirem, irão. Exatamente. Então, avise. Se for, deixa um testamento pelo menos para isso. Sim. Para falar assim, eu tenho, deixa lá. Você estava comentando da corretora. Sim. O Mercado Pago tá tendo agora, parece que compra de Bitcoin. E no 99, que abriu uma carteira digital chamada 99 Pay. Sim. Também você consegue comprar Bitcoin por lá. Sim, se não me engano, você tem um cashback em Bitcoin, alguma coisa assim. Eu não vi o programa em detalhes, mas eles estão entrando nesse universo. Então assim, na verdade o que acontece? O que o senhor comentou. O comprar o Bitcoin está se tornando cada vez mais fácil. Sim. Tem as corretoras. No Brasil, a gente fala das corretoras, por exemplo, a XP é uma corretora. Que ela é bem famosa, que vende com ações, essas coisas todas. Acho que todo mundo agora está começando a conhecer porque tem muita propaganda. Tem várias corretoras de ações. De Bitcoin é um outro mercado. É uma outra corretora. É a mesma coisa que ser um despachante de automóvel e tem um despachante de imóvel. Bem fraca a comparação, mas só para facilitar. Então você tem uma corretora de alternative coins de bitcoins. Só que agora está se popularizando muito, porque realmente bateu recorde histórico, e aí todo mundo quer comprar o negócio. Exatamente. Aí agora o Mercado Pago quer fazer, 99 Pay quer fazer. Então está facilitando muito. Só que o Ciro comentou que o problema é o seguinte: eu comprei, só que não está com você o Bitcoin. O Bitcoin está lá no 99 Pay, está lá no Mercado Pago, está na Binance, está em outras corretoras. Se entra um hacker na 99 Pay, ele pega para ele o seu Bitcoin. Por quê? Porque não está seguro. Ou pode estar, dependendo da corretora e se você confia nela. Entendeu? Por exemplo, as ações, elas não estão na corretora. As ações, elas são custodiadas na B3. Sim. A corretora só aparece lá as ações que você tem. Mas se a corretora sofrer um ataque hacker, não tem problema. A B3 é que não pode sofrer. A B3 sofreu. Ela já tá no tempo das vacas magras, né? Aquele couro, porque colocaram a vaquinha magra lá. Se sofreu um ataque, aí piora tudo. Aí foi para baixo mesmo. E aí você tem que tomar cuidado com as suas criptomoedas por causa disso. Né? Dependendo de onde você vai deixar elas. Exatamente. A mais segura é a carteira offline, justamente. Sim. Depois eu posso armazenar em aplicativos do celular, são carteiras próprias. E aí também vale o aviso. Há carteiras para celular que você tem que ver se a carteira você mesmo faz a custódia. Você tem a posse das chaves privadas. Porque tem carteiras que é aplicativo de celular, mas a chave privada não está na sua posse. Então, você tem que ver esses detalhes. E depois eu tenho uma outra modalidade de carteira offline, né? Tem carteira em navegador também, mas é perigoso deixar. Tipo a MetaMask, que você fala? Isso, ela mesma. Tem outras. Então eu tenho outras carteiras sem ser de papel. Eu tenho umas que se assemelham a um pendrive, que também são carteiras offline. As mais famosas são a Ledger e a Trezor. Elas armazenam também. Eu nunca usei, mas eu conheço. Eu já vi por foto e tal e tudo. Uhum. Mas essas são as formas mais fáceis de se armazenar. Então, se você comprou, se você quer deixar na corretora, é uma liberdade sua que você tem para deixar lá. Vamos ser o risco. Se você comprou R$100, calma, teu coração, né? R$100 se você perder, é pouco, é um valor pequeno, talvez a corretora até reponha. E por que a gente fala isso da corretora? Porque vira e mexe, tem corretoras que sofrem ataque e perdem milhões e milhões de não só de bitcoins, e outros criptos também. Porque é o seguinte, aonde está o dinheiro, está o bandido, digamos assim.
Aonde está o dinheiro, tá a galera que quer o dinheiro. Se você tem. Se a corretora tá com milhões de criptomoedas e elas estão se valorizando demais, a galera cresce o olho e quer pegar para eles. Exatamente. Entendeu? Basicamente é isso. Igual um cofre num banco. Vai ter bandido que vai querer roubar aquele cofre no banco. Por quê? Porque lá tá a grana. Só que, claro, quanto mais intrincado é o sistema, mais difícil é ser roubado. Mas não quer dizer que é impossível. E aí você pergunta, fala assim, mas então vale a pena deixar o dinheiro na corretora? Depende, calma seu coração. Foi o que eu comentei. Se tiver pouco dinheiro, deixa lá. Porque toda vez que você tira o dinheiro e leva para uma carteira virtual, uma carteira sua, você paga uma taxinha. A taxa do minerador. Então você não precisa ficar pagando essa taxa. Espera, juntou uma grana maior, sei lá, quanto? Se você acha uns 4, 5 mil, 10 mil. Esses valores Depende muito da própria pessoa. Depende da própria pessoa. Por exemplo, R$100 que você falou é um valor baixo. De início, antes de eu. Vamos supor, eu compro para não perder a oportunidade. Depois eu falo depois eu vou ver como é que eu saco isso. Então, R$100, um valor baixo. Tudo bem. Vale a pena você testar. Vamos supor, tem gente que às vezes. Teste as carteiras, compre uma certa quantidade de bitcoins para você testar a rede e as carteiras, para ver suas impressões da rede. A gente vai trazer também no podcast outros dias, conversa sobre a carteira mais detalhada. Tal. Os outros convidados para conversar sobre isso, as experiências, é verdade. E aí, compre R$100, por exemplo, R$500 já me incomoda. Vamos supor, você. R$500 me incomoda deixar na corretora já. Vou pagar minerador, vou pôr numa carteira offline, tal, tudo. Ou numa carteira online mesmo, no celular. Mas você tendo acesso à chave privada, tá seguro. Então, veja onde vai armazenar. Sim. Eu falo para acalmar o coração, não é que eu tô não me importando com o seu dinheiro, nem nada do gênero, não. É o seguinte, porque às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas. Sim. Nossa, vão ter um ataque hacker, vai ter isso, vai ter aquilo. E não é tão fácil assim também ter, tá? O lugar para o ataque hacker acontecer, ele tem que ser um lugar que o hacker sabe que é o seguinte, porque o ataque hacker, ele também tem seus custos, né? Então, por exemplo, para mim atacar uma rede, o que eu vou receber atacando ela tem que cobrir os meus custos, vamos dizer assim, tem que ter o lucro. Então, não é qualquer corretora que vai sofrer um ataque, mas essa semana mesmo, eu acho que teve 2 que sofreram ataques, então você tem que ver qual corretora você está mexendo também. Sim. Porque e não necessariamente uma consegue sofrer o ataque no Bitcoin, né? Às vezes pega outra cripto também. Exatamente. Pega uma outra cripto. Uma portinha, abriu uma portinha lá, o cara meteu a mão. O que ele pegou lá dentro, ele trouxe, digamos assim, sabe? Abriu um cofre, ele pegou, puxou a mão. Às vezes tem uma joia, às vezes é um ouro, às vezes é um dinheiro, às vezes é um peixe morto. Peixe morto. Peixe morto não tem, não. Às vezes tem, não. Escrito. Vai que é um NFT de peixe morto, né? Exatamente. E aí outro detalhe, até falando onde armazenar, das carteiras frias, as hot wallets, que é o termo em inglês, algumas corretoras têm a possibilidade de fazer o famoso stake, né? Você deixa lá e é como se... Para ser sincero, eu não conheço tão em detalhes a parte do stake, que eu estudei um pouco, mas não tão aprofundado. Mas se assemelha muito a eu deixar lá e eu empresto isso para a corretora e me rende juros na própria cripto, né? Sim. Porque o que acontece, mais ou menos? O Axie Infinity é o mais famoso deles para stake, eu acho. Na Binance está mais ou menos 105% hoje ao ano. Ou seja, você não consegue deixar um ano, porque eles têm contratos de 30, 60, 90 dias, normalmente. Mas em tese, se você conseguisse deixar um ano a sua Axie Infinity depositada em staking, depois de um ano você ganhava uma. Cada uma você ganhava a outra. O que acontece, mais ou menos? Tem muita gente Bitcoin está nessa remuneração também, de 105? Também. Não, a do Bitcoin está 3% ao ano. Tá. O Bitcoin já é mais caro, o negócio Eles já pagam menos, né? Porque, na verdade, o que acontece? Isso é baseado muito em trade. A pessoa opera, é o famoso operar alavancado. A pessoa não tem a moeda, ou a ação, ou a criptomoeda. Prestem atenção no que o Marcelo fala, gente. Ele manja de mercado. Ela pega de alguém, compra ou vende. Na verdade, ela pega de alguém e vende no mercado, achando que o preço vai cair. Então, às vezes, a moeda cai por causa disso. A pessoa tradou, como todo mundo fala. A gente vai trazer um cara aqui que manja muito de trade também. Que ele vai poder conversar com vocês sobre isso, com o robô e tal. Day trade, com os robôs operando. Ele vai explicar direitinho isso pra gente, inclusive. E o que acontece? Esse staking é isso. Você deixa depositado sua moeda.
a outra pessoa pega e você vai recebendo por isso. Esse é o famoso stake. Então, às vezes, você fala assim, eu vou tirar meu dinheiro e colocar na carteira. Às vezes, vale a pena você deixar em stake parte do dinheiro para render os jurinhos, como se fosse a poupança. Lá tem a poupança também, que é o pool, e tem o stake. O pool é mais flexível. O pool você coloca e tira a hora que você quiser. E o stake, às vezes, você está meio limitado por um tempo. Né? Então, são coisas muito interessantes. É um universo muito novo. Um negócio que está surgindo a cada dia. Né? Exatamente. E a nossa intenção é realmente trazer hoje essa questão do Bitcoin, que é a primeira moeda, a moeda mais importante hoje no mundo. Exatamente. A mais sólida, a que mais levou pancada até a rede se estabelecer. E por que ela tem esse valor e esse poder de compra grande? Justamente, até a gente tá voltando, vai nesse vai e volta na nossa conversa, né? Sim. A possibilidade do poder de compra dela aumentar, até quando, se não me engano, foi o Ralph Finney, que foi a primeira pessoa que recebeu bitcoins, ele conversando com o Satoshi, eles conversaram entre si quando surgiu. Pessoalmente? Não, virtualmente. Se fosse pessoalmente... Conta pra nós quem que é. O Ralph faleceu e se encontrou pessoalmente, ele levou o segredo junto com ele, quem é o Satoshi. E aí ele falou assim, olha, na época, se não me engano, a conversa foi em 2009 ou 10, não me recordo, datas não é muito pra mim. Eles conversando, o Ralph falou assim, fazendo um exercício aqui simples, uma conta simplista, mas é uma conta e talvez possível de se acontecer. Ele falou assim, se o PIB do mundo, a riqueza do mundo for distribuída entre os bitcoins, na época que ele fez a conta, cada unidade inteira do bitcoin valeria 10 milhões de dólares. Então, o pouco que você compra hoje, futuramente, se as coisas forem precificadas, forem como é que fala? Tendo o Bitcoin, eu me fugi o termo, tendo o Bitcoin como a sua forma de estabelecer valores tal e tudo, o seu pouco de Bitcoin hoje vai valer muito lá na frente. Porque, por exemplo, a moeda tem as 3 características da moeda, né? Meio de pagamento, reserva de valor e... Nossa, me fugiu aqui a outra terceira agora. São as 3 características. Eu vou lembrar as 3 características aqui. Então, reserva de valor, o Bitcoin está se provando. A precificação. Meio de pagamento, reserva de valor e conseguir dar preço nas coisas. Hoje o real faz os 3, meio de pagamento, reserva de valor entre aspas, né? Pela perda do poder de compra já não é tão reserva de valor, mas ele dá preço nas coisas. Vou no mercado, quanto custa isso? X reais. Então o Bitcoin ainda não tem as 3. Não sei se vai ter. Sim. Mas a questão de reserva de valor, ele está se provando capaz. Claro que vai ter uma disputa gigantesca no mundo, porque o governo não vai querer ceder para o Bitcoin, digamos assim, o poder que ele tem. Tem uma disputa de poder mesmo. É o famoso boys sendo garoto sendo garoto, né? Boy will be boys. É famoso político sendo político, ele não vai querer ceder poder. Nunca. Você acha que o presidente do seu país vai querer ceder poder? Não vai. Hoje não vai. Amanhã, nem no próximo, nem o próximo. Talvez daqui a uns 200 anos, 1000 anos, sei lá. Eu só queria, rapidinho, Ciro, manda lá. Uma recomendação e um alerta nosso aqui que eu acabei esquecendo de comentar no começo. Não é recomendação de compra o que a gente está falando aqui. A gente está só trocando uma ideia, tentando expor para vocês o Bitcoin. Exatamente. A gente não está recomendando vocês a compra do Bitcoin. Não estamos falando de compra. Você vai ter que analisar pelos seus próprios fundamentos, pela sua própria forma de ser, pensar e agir, se vale a pena para você comprar ou não o Bitcoin, beleza? Exatamente. Até porque, que nem eu falei, antes de comprar, conheça a rede. Sim. Isso é muito importante. Essa rede descentralizada. E aí, onde eu compro, conhecer a rede. A questão do stake que você estava comentando. E a questão, eu lembrei o que eu queria dizer. Essa questão, como o Bitcoin ele é um mecanismo de combate à censura, por exemplo, na Venezuela, que infelizmente vive um caos financeiro, e teve até uma conferência em Miami do Bitcoin, se não me engano, colocaram uma caçamba de lixo. Essa informação eu não recordo, tem um tempo já isso. Colocaram uma caçamba de lixo e colocaram o dinheiro venezuelano lá. Por quê? Não valia nada, era um papel. Não significava nada. E mais uma vez, não está entrando no lado político. Não. Só uma constatação. É uma constatação de um fato que ocorreu, exatamente. Isso não é uma mentira, é um fato. É um fato. Hoje, o que é um dinheiro de papel? Um papel.
O que tá estampado lá, o direito te garante que vale aquilo. Mas economicamente. Criar o real digital ano que vem. Né? A intenção é o Banco Central criar o real digital. Aí você fala assim, qual que é a diferença? Nenhuma. Só não está impresso. Só não está impresso e a custódia está no Banco Central e nos bancos ainda. Porque é o seguinte, do que eu vi do real digital, porque é o seguinte, como a moeda digital, a possibilidade de eu pular o banco, como o Bitcoin faz, e até o ditado, né, você é o seu próprio banco, é real. É real, porque é o seguinte, se o real digital for surgir, o que eu acredito que vai acontecer, lógico, aí depende de como o Banco Central desenhar a moeda também, como vai ficar o banco nessa? Porque se é uma moeda digital, por que eu passaria no banco? Sim. A custódia pode ficar no aplicativo. Porque é uma questão de segurança, talvez. Sim. Ele vai colocar o banco como é custodiante, como no dinheiro hoje em dia. Então, o que acontece? Vai ser auditável, o código-fonte do real digital vai ser aberto, porque, por exemplo, o código-fonte e o Satoshi, na transparência dele, na genialidade dele, hoje qualquer um inspeciona o código do Bitcoin. Ele revelou todos os segredos. Está lá, online, você faz a inspeção do código-fonte. Significa dizer que se você, Silvio Santos, tô brincando, Silvio Santos não. Se você, qualquer um, fizer essa transação e o código for aberto, eu consigo saber. A blockchain você vê a transação e inspeciona o código da rede. Então quem quer dinheiro? Eu pensei nele, quer entendeu? Dinheiro. Não tem como fugir dele. É uma das figuras de dinheiro no Brasil, né, ao longo dos tempos. E aí, o código-fonte é transparente. Eu consigo ver isso. Aí fica a questão. A sigla para moedas fiduciárias digitais, né, CDBC, Central Bank Digital Currency. Ela vai ser, a minha pronúncia não é das melhores, ela vai ser auditável, como vai funcionar? Porque a China já tem a sua CDBC, a China já tem. Já. Então, alguns países são até receosos como vai funcionar isso, porque a questão chinesa é um pouco complicada. O país não é muito transparente em questões por exemplo, às vezes eu saber a história de uma empresa tal e tudo, deve ter a briga da Huawei com questão do 5G, incomoda, mas esse é outro assunto. Então a questão é a seguinte, a CDBC chinesa vai ser transparente? Ela vai ser programável? Eu vou ter um tempo de validade do dinheiro? Porque se é digital, eu posso programar, o dinheiro vai expirar tal dia se eu não gastar? Mas se o dinheiro é meu, é propriedade minha, por que expiraria, né? Então, seus bitcoins não vão sumir, a não ser que você perca a sua chave privada. O real digital, o Banco Central falou que vem o ano que vem. Surpresas, vamos ver o que vai ser. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Sim, o Pix, até o Fernando Urch, né, que é dessa comunidade de cripto e do mundo dos investimentos, ele falou uma coisa muito certa. O Pix é um embrião do real digital, né? Aí vamos ver o que vai vir aí. Mas surpresas pro ano que vem, que tá logo ali. Então, outras questões interessantes da rede do Satoshi, quando ele criou isso. Como eu não tenho algo centralizado, não tenho um governo central, mas como funciona? Qual que é a filosofia por trás da rede? Então, se a gente for... Você pensa o Bitcoin é uma moeda, mas depois você vai estudando, você vai vendo que tem mais coisas para trás. É uma rede que funciona de uma forma anárquica, mas não naquela anarquia no sentido de caos. Muito pelo contrário, tem ordem. A rede tem suas regras, tem a governança de todos. Quem pode participar da rede? Qualquer um. Posso rodar. Posso rodar um Node em casa para eu mesmo auditar a rede? Posso. É aberta a todos, super democrática, participa quem quer. Não gosta, não participe, tudo bem, você tem essa liberdade. E aí eu mesmo pus um Node para rodar um dia em casa para ver como funcionava. Hoje já não, eu desliguei até ele para não deixar rodando o dia todo, senão ele gasta muita energia. Você ganhou dinheiro com isso? Não, o Node não. Vamos lá, a diferença. O minerador ganha dinheiro, porque é o que faz a transação, por exemplo, eu envio um Bitcoin pro Marcelo, o minerador paga a taxa dele, ele vai lá e envia o Bitcoin pro Marcelo. O Node é o auditor, ele fiscaliza essa rede. O que ele ganha? Não, ele não ganha nada. Então por que ele fiscaliza? Para ver se as regras da rede estão sendo cumpridas, se não tem fraude. Às vezes até um minerador fazendo papel de Node também. Normalmente todo minerador já é Node, mas nem todo Node é minerador. Então hoje, como que fala? Ser minerador
Você vai gastar muito dinheiro. Seu Node, você rodar seu Node para você transacionar, para você plugar sua carteira no seu Node e ter a sua segurança de rede, tem gente que faz isso. Inclusive, até lá, voltando no caminho para El Salvador começou a usar Bitcoin pelo fato do dólar. É porque é o seguinte, El Salvador tinha uma moeda corrente antes do Bitcoin, que era o dólar. Então a economia era dolarizada. Então o que acontecia? Como o país era pobre, ficava a depender da economia americana para rodar, o que acontecia nos Estados Unidos e o que acontecia no dólar refletia lá. Então começou numa comunidade em El Salvador, numa praia, começaram a usar Bitcoin. E aí foi se espalhando, independente de ser moeda de curso legal no país. Aí depois se tornou moeda de curso legal. O próprio governo de El Salvador agora já comprou Bitcoins. O primeiro país do mundo que tem. E a gente pode pensar que é um país, gente. Pode ser um país pequenininho, mas já é. É o primeiro. É o primeiro, exatamente. Pode ser que seja 1, ou 2, ou 10 que venha adotar. A MicroStrategy do Michael Saylor, né? A empresa que mais tem Bitcoins no mundo. O Michael Saylor compra. Você abre lá as notícias do mundo cripto, né? O que acontece? Michael Saylor comprou não sei quantos mil Bitcoins. Ele tem mais de 120 mil em posse da empresa hoje. Muita coisa. É muita coisa. Então, ele não parou. Ele disse que não vai parar de comprar. Tá saindo 6,25 a cada 10 minutos. Tá pingando 6,25 Bitcoins novos na praça a cada 10 minutos, né? Se os mineradores vão dar vender ou não é outra história, mas tá surgindo, não parou. Então você tem Bitcoin para comprar até 2.140. Até lá você pode ficar sossegado. Depois você pode comprar também, tá? Vai continuar existindo Bitcoin. O que vai continuar existindo é a criação de novos Bitcoins. Exatamente, o Marcelo entrou no ponto importante. Acabou o suprimento, você vai continuar tendo Bitcoin. Os mineradores vão continuar fazendo as transações. A gente pode entrar depois, mais pra frente, em alguns outros pontos sobre isso, que é talvez a quantidade de Bitcoins que tenha, que é 21 milhões. Mas você tem que imaginar que não é o Bitcoin só, ele tem os centavos dele. Isso. Que é chamado de satoshis. Isso. Né? E centavos, se eu não me engano, são 99 milhões de centavos. 100 milhões. 99,999 milhões de centavos viram Bitcoin. Isso. Exatamente. Então tem 99 milhões, 999 satoshis. Aí virou um Bitcoin. O Marcelo então, falou. Você pode negociar centavos de Bitcoin, satoshis. Isso, exatamente. O Marcelo até se lembrou de um ponto importante. Você não precisa comprar a unidade inteira. Por exemplo, da mesma forma que 100 reais são 10 reais, é isso? Isso. 10 reais, um Bitcoin são 100 milhões de satoshis. Então eu pago o cafezinho com satoshi, você vai pagar com a unidade inteira. Tem gente que lá atrás pagou café com a unidade inteira de Bitcoin. Quanto que era o café? Por que eu não vendia café nessa época? Essa é a pergunta. Por que eu não vendia café nessa época? Por que eu não aceitava o Bitcoin para o pessoal me pagar o café nessa época, né? Eu ia adiantar, realmente. Se eu vendesse café naquela época, eu não ia aceitar o Bitcoin também. Teve isso. Até a curiosidades agora. O primeiro item comprado com Bitcoin foi pizza. Na época você pagou 10... Como dizem, tudo acaba em pizza. Tudo acaba em pizza. E essa foi uma pizza boa. Na época pagaram 10 mil Bitcoins pelas pizzas. Agora se você fizer a conta, hoje 10... Se o cara esqueceu esse negócio lá num canto da casa dele, lá da pizzaria lá, beleza, um arquivinho lá no pendrive dele, deixou lá, hoje o cara tá mega power milionário. Exatamente. Teve gente que armazenou seus Bitcoins no HD. Aí, né, foi trocar de computador, jogou HD fora com os Bitcoins. Perdeu. Por isso a gente fala, dos 20 milhões que surgirão ao longo de todo o período, muitos se perderam. Sim, 21 milhões é o que vai ser criado. Não significa, recordando, não vai ser os que vão ser disponíveis. Porque vai ter muitos perdidos no mundo. Exatamente. Não, maravilha. Maravilha. Show, mais alguma coisa, Ciro? Assim, a gente tem assunto para falar só sobre Bitcoin muito tempo. Exatamente. E a gente vai voltar várias vezes nesse assunto, a gente vai revisitar o Bitcoin. Nossos convidados, para contarem a história deles. Porque não tem jeito, gente, de você falar sobre isso sem voltar no Bitcoin toda hora. Porque o Bitcoin é a moeda mais importante digital que tem, é o cripto mais importante. Já está sendo adotada por país. Então é isso.
Beleza? Agora a bolsa deu suas Tem ETF de cripto. ETF de cripto, exatamente. A bolsa resolveu fazer assim, como que vai dar exposição para os investidores para esse mundo, né? Aí, já tá tendo ETF de cripto. O que é o ETF de cripto? Desculpa. Vamos lá. Basicamente bem simplista, é alguém comprando criptomoeda e replicando essa criptomoeda, aí deposita ela numa conta, Sim. numa carteira, deposita numa carteira essa criptomoeda e aí vende ela aqui no Brasil por ETF. E aí você compra, chama Hash 11, tem vários. E já tem outras, inclusive, com outras moedas. Tem uma ETF que ela replica, acho que 90% de Bitcoin, 8% de Ethereum, Chainlink, uma coisa assim. Chainlink, mais uma ou outra. Já está replicando nesses ETF. Então, quer dizer, o investidor na Bolsa do Brasil já tem a possibilidade de comprar algo que replica. Então, imagina o seguinte, eu comprei um celular, guardei esse celular, armazenei numa custódia, num banco, e aí eu pego um desenho do celular e coloco no mercado e vendo como se fosse o celular. E esse desenho do celular é o que representa o celular mesmo. E a gente vai falar sobre NFT depois para vocês entenderem. O celular existe, tá aqui. É mais ou menos isso que acontece com o ETF. O Bitcoin existe, está guardado. E eles negociam um papel que representa esse Bitcoin. E já tem na Bolsa de Valores do Brasil isso. Exatamente, já tem na Bolsa de Valores. Estude os ETF que você vai comprar, porque é o seguinte, o Bitcoin também, infelizmente, no começo ele teve aquela forma de pirâmide, de moeda de bandido. Ele teve essa passagem triste, ele foi realmente usado para fins ilícitos, mas não se justifica. Tem fins ilícitos até com o dinheiro oficial do país. Tem moeda virtual que ela é feita para fins ilícitos. Sim, sim. A gente não vai nem mencionar o nome não, mas tem moeda que a galera usa e não é o Bitcoin. Não é o Bitcoin, já foi usado. E, por exemplo, quando eu me recordo perfeitamente disso, quando eu dei uma olhada em 2018 da quantidade de criptomoedas que existiam, era 2.100 tipos de criptomoedas. Só voltando rapidinho, desculpa, você está em 2.100 tipos de criptomoedas. Essa moeda que foi criada para que não ela foi criada para fins ilícitos. Ela foi criada para ofertar liberdade à pessoa para que ela tenha a sua privacidade preservada. Só que ela é utilizada para fins ilícitos também. 2.100 moedas que você estava olhando. 2.100 em 2018. O ano passado já tinha saltado para 7.000 tipos de moedas. Vai ser quase uma. E hoje, eu não recordo o número exato, mas já deve estar em torno de 9 a 10 mil ou mais. Então, por exemplo, todas as criptos valem a pena? Não. Por quê? Às vezes a rede é centralizada, a segurança é fraca e às vezes é pirâmide mesmo. Infelizmente tem isso. Então, qual cripto eu vou comprar? Lógico, o Bitcoin, se você ficar fora do Bitcoin, sinto muito, mas você está perdendo a mais poderosa. Qual outra? Não sei, vai do seu gosto. Estude a rede. Por exemplo, a gente fala muito, a segunda que tem a maior cotação é o Ethereum, né? Ethereum. Aí vale um adendo. O Ethereum, na realidade, ele não nasceu para ser uma cripto. O Ethereum nasceu para ser um blockchain. Uhum. E a moeda que roda na Ethereum, o blockchain chama Ethereum, a moeda que roda nele para fazer a rede funcionar chama Ether. Sim. Então tem uma diferença entre Ethereum e Ether. Todo mundo fala Ethereum porque ficou convencionado. Exatamente. O popular acabou no Para quem tem filho pequeno, é o tal do Robux e Roblox. Entendeu? Meu filho joga Roblox e tem Robux lá dentro. Vai ser tudo igual. Que diabo que é isso, né? Tudo Roblox. Exatamente. Então, Ethereum e Ether virou Ethereum. Virou Ethereum. No fim das contas, virou Ethereum. Ela tem essa diferença. Então, estude, vê o quão centralizado a rede é, quão segura é, qual que é a escalabilidade. Porque o Ethereum ele sofre um problema de congestionamento de rede e taxa nas alturas, né? Porque foi a blockchain que deu certo, mas estão surgindo os concorrentes. Polkadot, Solana. Então estude como o Marcelo bem lembrou, a composição do ETF, qual que vai ser, tal e tudo. E aí você decide qual vai ser. Exatamente. Estude. Mas saiba que a gente vai estar aqui sempre trocando uma ideia, batendo um papo sobre esse mercado, esse mundo. Com os nossos convidados que vão vir, né? Com nossos convidados. A gente às vezes revisita os temas para explicar novamente para quem estiver nos assistindo. Exatamente, porque vai ser legal. Pode ser que num dia a gente trate de uma forma, no outro dia a gente aborda um outro pedaço que não tinha abordado.
Então, vocês que estão nos assistindo, pensem na possibilidade de se inscrever no canal, vai ser bem interessante. A gente vai trazer sempre bons podcasts. Bons podcasts. Curta, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações também. Curta, inscreva-se, ative o sininho. Exatamente. E compartilhe. Invite seus amigos. Por mim, hoje é só o Tiro diz que quer dizer uma palavra, na verdade, uma frase muito legal, que eu queria dizer também, mas ele pensou antes de mim. Tudo bem. Roubei sua ideia, né? Roubou minha ideia. Fiz um ataque na sua ideia, um ataque hacker na sua Exatamente. ideia. Ele adentrou a minha memória e até mais aconteceu. Bom, beleza. É isso aí. A gente vai voltar com os outros podcasts, nossos assuntos, com todos os nossos acertos e erros, que a gente tá sempre aprendendo também. A gente tem que ter essa questão da humildade de reconhecer, às vezes, não, falei um negócio que não era isso, era outra coisa, faz parte. O cérebro, de vez em quando, tapeia a gente, né? Apesar que dizem que eu só errei uma vez. Sabia? Ah, é? Por quê? Foi aquela vez que eu achei que eu tinha errado. Você achou que tinha errado? Aquela vez que eu achei que eu tinha errado foi a vez que eu errei. Isso é Chaves, hein, gente? Chaves é isso. Chaves é cultura. Bom, é isso. Depois a gente tá com nossos convidados. Vocês vão gostar deles, vocês estão desse mundo, com suas experiências. E hoje foi o podcast da minha conversa entre eu e o Marcelo inicialmente, para apresentar, né? Depois, como ele mesmo disse, a gente vai... Pode ser que tenha convidados, pode ser que não. Exatamente. Quando não tem convidados, a conversa vai ser entre nós. Quando tem convidados, a gente vai entrevistar ele. Sim. E bater os bate-papos. Bater os bate-papos ficou estranho. Mas é isso, pessoal. Beleza? That's all, folks. E até a próxima. Tchau, tchau.